Olá, vamos rezar. Este é o podcast Mensagem de Fé e Esperança, podcast produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília para alcançar o seu coração. Eu sou o Bispo Maurício Andrade, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e convido você para partilhar comigo deste momento de meditação e oração. Vamos parar um instante para partilhar a palavra de Deus. Ó Deus presente, nossos presentes nós te ofertamos. Ó Deus presente, nossos presentes nós te ofertamos. Trazemos pão e vinho da memória e tradição da eterna aliança, sempre nova no cristão. O corpo todo entregue, por amor em comunhão. É tudo teu, Deus do amor. É tudo teu, Deus do amor. Nestas terras conquistadas, as flores dos jardins de tantas casas ocupadas, as dores e vitórias desta nossa caminhada. Da história alternativa, a nova humanidade solidária e combativa, lugares onde habita a esperança sempre viva. A saudade das pessoas tão queridas, nos olhos tantos sonhos de um futuro com mais vida, nos pés a marcha lenta para a terra prometida. Ó Deus, que sabes quão frágeis somos, guarda-nos a nós, teus servos e servas, defendendo exteriormente nossos corpos de toda a adversidade e purificando interiormente nossas almas de todo mau pensamento. Por Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. O Evangelho para hoje, segundo São João, capítulo 2, iniciando pelo verso 13. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Estando próxima a Páscoa dos judeus,
Subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorraque de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Jesus lhes respondeu: destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembram-se os discípulos de que ele dissera isto e creram na Escritura e na palavra de Jesus. É o Evangelho do Senhor. Demos graças a Deus. Estamos no 3º domingo da Quaresma e o evangelho indicado para hoje, conforme o ano B do calendário litúrgico, é São João capítulo 2, 13 a 22. Se olharmos para o contexto de João 2, 13 a 22, veremos que há uma diferença comparada com o mesmo relato em Mateus, Marcos e Lucas. Em Mateus, Marcos e Lucas, este relato do ataque ao templo e também o relato da Páscoa vem no fim da atuação de Jesus Cristo, pouco antes de sua prisão. João coloca esta cena, este episódio, no início do ministério de Jesus, após a vocação dos discípulos e o sinal das bodas de Caná. Por isso, João coloca um peso especial nesse relato. Mostra que Jesus, no início de seu ministério, identificou o templo como um desafio, como um problema que necessitava ser resolvido e que precisava ser mostrado aos seguidores qual o verdadeiro papel e tarefa do templo. Após a narrativa do conflito no templo, João relata a conversa de Jesus com Nicodemos sobre a participação no reino de Deus. Isso para mostrar que as lideranças dos judeus, desde o início do ministério de Jesus, não entenderam e o encararam como uma ameaça. Esse texto, colocado no início do Evangelho, mostra que o templo é uma ameaça para o projeto do reino pregado por Jesus Cristo. E que Jesus era uma ameaça para este templo, para este exercício de templo feito pelos sacerdotes. Expulsando os comerciantes, Jesus denuncia a opressão e a exploração das pessoas empobrecidas pelas autoridades religiosas. Prevendo a ruína do templo, ele mostra que esta instituição religiosa já está falida. Doravante, a partir disso, o verdadeiro templo que Jesus quer enfatizar é o corpo. O templo é o corpo de Jesus, que é morto, mas ressuscitado. Deus não quer habitar em edifício, mas na própria pessoa, conforme o apóstolo Paulo afirma que nosso corpo é templo do Espírito Santo. O templo, aqui nesta configuração e nesta cena, tem que ser destruído, porque se desviou de sua função, porque não cumpre exatamente a função, serve agora de aparelho ideológico do Estado. O templo virou sustentáculo do sistema econômico vigente. Atacando os cambistas e vendedores, Jesus atacou e apresentou a reação ao sumo sacerdote, que tinha autorização para comercializar tudo no templo. O templo girava em torno do econômico e legitimava o sistema econômico imposto pelo Império Romano, que por sua vez legitimava o político e o ideológico. A intenção de Jesus nesse ato no templo não é em si uma atitude de purificação, mas é, antes de mais nada, uma atitude de transformação da
compreensão da vida. Na cena, Jesus não queria purificar o templo, mas sim trazer a reflexão, o conflito que era muito mais profundo. O Evangelho começa dizendo: estava próxima a Páscoa dos judeus. E isto aponta para uma realidade, aponta para dentro do sistema judaico. Tenho uma convicção de que a cena do Evangelho de hoje nos oferece um caminho de reflexão, quando indica que o problema maior é usar Deus e condicionar a graça de Deus a algum tipo de sacrifício. Infelizmente, muitas igrejas que se constroem e que montam sua pregação emoldurada na teologia da prosperidade, apontam e dão essa compreensão. Sem dar dinheiro, não se obtém a graça de Deus. E a graça de Deus é gratuita para todas as pessoas. Por isso ele responde aos sacerdotes: destruirei este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Certamente ele falava do templo do seu corpo ressuscitado. Este é o templo que aponta também para a possibilidade de reconstrução. O que precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, reconstruir na nossa vida nestes dias, nesse tempo de Quaresma, a caminho da Páscoa. Porque a Páscoa deve ser para cada qual de nós a reconstrução em nós e em nossa vida. O verdadeiro templo de Deus é a própria comunidade, onde as pessoas são todas sacerdotes e sacerdotisas, servas. As palavras são vivas que continuamente oferecem este autêntico sacrifício, mas espiritual. Por isso mesmo, o Evangelho segundo João, a limpeza da casa de Deus acontece antes do início da vida pública de Jesus. Por fim, e não menos importante, o texto nos leva a refletir e questionar a prática da igreja hoje. Qual o papel da igreja dentro do contexto em que estamos vivendo? Certamente não poderemos nos calar. E isto é missão da igreja, é vida em transformação. Quando assistimos o anúncio diário de recorde de mortes pela Covid-19, morre mais do que uma pessoa a cada menos do que 1 minuto no Brasil. E isto não se trata de questões ideológicas, mas sim de gritar pela vida, e a vida em abundância para todas as pessoas. Este é um desafio para a igreja hoje, a anunciar esta possibilidade de transformação. E todas nós somos chamadas a viver este tempo que é hoje o 3º domingo da Quaresma, que nos aponta para uma reflexão sobre o templo somos nós, cada qual. As nossas igrejas estão fechadas por uma questão de segurança sanitária, mas o templo somos nós. A vida do templo está em cada um de nós, no Cristo ressuscitado. Sigamos mostrando, testemunhando, profetizando, transmitindo esperança e sendo resistência profética neste contexto de morte que vivemos no Brasil. Vacina já, vacina para todas as pessoas. É a minha oração hoje. Amém. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus. Como suspira a corça pelas correntes das
assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei. Eu sou o Bispo Maurício Andrade e este foi o podcast de Mensagem de Fé e Esperança, produzido e apresentado pelo clero da Diocese Anglicana de Brasília, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil.